lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, no TV Elas por Elas, falamos sobre mulheres jovens e a luta por direitos. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. O candomblé, ele honra, ele cuida da nossa ancestralidade, onde nós devemos respeitar, primeiramente, nossos mais velhos, aqueles que vieram antes de nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando, vivendo, exercendo, né, o nosso poder feminino, exercendo aí a nossa luta, a nossa militância também dentro do terreiro de axé. E aí eu acho que se encontram aí com as mulheres do PT, nessa luta, sabe? Eu acho que a política ela pode nos ajudar muito, as mulheres do PT ela pode nos ajudar muito a ter orgulho daquilo que nós carregamos, sabe? Esses fios de conta, esses elequéis, eles são nossas guias, eles são nossas proteção. Não é só um colar. Nós nos sentimos segura, como se nada pudesse nos acontecer, sabe? Porque nós estamos com o nosso orixá aqui, junto conosco. O nosso pano de cabeça, onde a gente cobre o nosso ori, esse manto que significa o símbolo da confraria Oloiás, que significa na cor do sangue, a cor da vida, a cor da força, a cor do orixá Oiá. Esse manto para a gente da confraria é um escudo. Não é só um manto, não é só um pedaço de tecido, é um escudo, aonde quando nós colocamos ele, nós sentimos as verdadeiras guerreiras de Oiá, verdadeiras guerreiras, filhas desse orixá Oiá. É como se a gente estivesse colocando a nossa armadura para a nossa luta ali do nosso dia a dia, sabe? Então eu acho que o principal aí é nós sermos respeitados, a nossa cultura, a nossa ancestralidade. Nós falamos de passado, mas nós cuidamos no hoje. É nas nossas crianças que estão se iniciando ao culto que nós estamos ali vendo o nosso futuro, o nosso amanhã, a nossa continuação da nossa religião, da nossa fé, da nossa cultura, do nosso amor. E aí eu acho que pode nos ajudar muito, porque nós temos que ter orgulho das nossas vestimentas. Quantas vezes eu passo isso diariamente? Cada vez que eu vou fazer uma entrevista, cada vez que eu vou participar de um podcast, participar de uma gravação, participar de um documentário, cada vez que eu vou nesses espaços públicos, falar da minha religião, né? Porque eu dou várias palestras falando sobre a religião, eu faço apresentações falando sobre o Orixá Oiá, falando da nossa religião, mostrando através das nossas cantigas. Eu levo nossos atabaques para mostrar, né, para as pessoas possam escutar o que são nossas cantigas, entender as nossas vestimentas. Eu faço apresentações culturais de pessoas vestidas, né, do orixá, para que as pessoas possam entender como nossos orixás se vestem, como é a nossa cultura. E aí ajudando, mais uma vez, né, nesse círculo aí, no combate à ignorância, né, no combate ao preconceito. Então, as nossas roupas precisam ser respeitadas.
Eu passo diariamente por transportes, né, que vêm me buscar aqui em casa, né, transportes alternativos, né, que a gente contrata para poder nos levar. As pessoas se recusam às vezes a levar. Aonde eu vou entrar com a minha roupa religiosa e eles às vezes não querem levar. Ou então eles colocam sobre outra religião no último volume, tentam dentro do transporte, tentam falar sobre outra religião, querer me impor a religião deles. Nós precisamos ser respeitados, nós precisamos ter os mesmos direitos do que todas as religiões. Todas as religiões, elas levam para um caminho do bem, elas levam para um caminho de uma ajuda, de um apoio espiritual, mas nós precisamos ser respeitados. Nós precisamos de ter os mesmos direitos de que todas as religiões, sem vergonha de pregar a nossa fé, sem vergonha de usar nossas vestimentas religiosas. Nós precisamos de ser respeitados. Eu passo por isso sempre. Não só eu, como as nossas crianças que se iniciam dentro da nossa religião, né, que precisam de ir para as escolas, que precisam, às vezes, de ir na rua, com as vestimentas, né, que usam após a sua iniciação, e que não são respeitadas, que são xingadas, agredidas verbalmente, agredidas fisicamente, aonde ali se encolhem, se escondem. Você vai perguntar qual a religião da pessoa, ela não fala que é do candomblé, por medo. Então, isso não pode acontecer. A nossa religião precisa ser respeitada, a nossa cultura, a nossa ancestralidade, a nossa força, aquela garra que a gente carrega no dia a dia. Isso aí eu acho que se assemelha, né, com as mulheres, né, que lutam pelo PT. Porque justamente nessa garra, nessa força, nessa luta diária, nós podemos ter a doçura, nós podemos ter o acolhimento, e isso a religião nos traz. A hierarquia, né? Dentro de uma casa de candomblé, nós temos uma hierarquia religiosa. Nós temos as nossas comidas preparadas para o orixá, as nossas comidas preparadas para a nossa comunidade. As nossas comidas precisam ser respeitadas. Nós temos aí o acarajé, que é uma oferenda, né? Uma dimu, uma comida ofertada ao orixá Oiá. Essa comida, ela serve de alimento e sustento para várias famílias. Nós temos aí as tradicionais baianas de acarajé, que são mulheres que sustentam uma família inteira, com a venda através dessa comida, que é o acarajé, que é uma comida do orixá Oiá. Vamos respeitar a nossa religião. Vamos ouvir sobre o que é essa religião, essa cultura, essa ancestralidade. Eu gostaria, né, que as mulheres do PT se inspirassem no nosso povo de axé, com no acolhimento, sabe? Na parte de acolher realmente, de nos abraçar, sabe? Porque nós temos muito para poder contribuir, nós temos muito para falar, a nossa vivência, nos dá voz, para que nós pudéssemos estar falando, né, sobre a nossa religião, sobre a nossa cultura, sobre aquilo que a gente carrega, sobre a nossa ancestralidade, sobre o nosso futuro das nossas crianças, sobre o futuro da nossa religião, para que a nossa cultura fosse respeitada, né? Com que se inspirassem na nossa garra, na nossa luta diária, na nossa resistência. Então, eu gostaria de deixar assim como uma mensagem: vamos ter mais amor ao próximo, vamos ter mais solidariedade, vamos ter mais ouvir a dor do próximo, respeitar a sua vivência, respeitar os nossos mais velhos, respeitar a nossa cultura, respeitar a nossa ancestralidade, respeitar a nossa raiz, né? Tudo aquilo que a gente prega ali no nosso dia a dia. Vamos ter coragem, força, resistência, fé, união pelo mundo melhor.
somos sementes dessas mulheres aguerridas que lutaram tanto para que nós hoje pudéssemos estar aqui fazendo esse debate, esse diálogo, essa formação sobre a juventude LGBT nos espaços de poder e principalmente no partido político, onde a gente vem cada dia mais mudando a forma de fazer política e uma forma mais inclusiva e garantindo direitos para a nossa juventude LGBT principalmente, nós mulheres lésbicas, bissexuais e travestis. E aí, principalmente nesse mês que a gente vem falando agora, que é setembro, o mês da visibilidade bissexual, qual a importância dessa juventude LGBT estar ocupando os espaços. Quando falamos em afeto, a gente sabe que o movimento LGBT ele é muito acolhedor. E aí, quando a gente leva para dentro do partido político, onde eu falo que 80% da nossa juventude é LGBT, a gente tem esse afeto um pouco maior, um acolhimento. E aí, vou trazer para minha realidade, que é do Distrito Federal. Eu moro na periferia, mas não é tão periferia assim, que é no Guará. E a gente se sente acolhedor, principalmente dentro dos movimentos onde fazemos parte. No movimento estudantil, a gente tem uma acolhida maior, a gente vê que certos preconceitos e certas vivências, elas vêm sendo quebradas cada vez mais. E a gente tem um acolhimento. Eu tenho uma família que sempre entendeu a minha sexualidade, mas a gente entende que no Brasil, a maioria das famílias ainda não tem essa realidade, plena. E aí recorre aos movimentos sociais e movimentos partidários para encontrar esse afeto que não tem dentro de casa, entre amigos, conversas, amizades que acontecem dentro desses movimentos, e aí você se torna um pouco mais acolhedora. A gente ainda é o país que mais mata travestis e transexuais. E muitas vezes essas mulheres, homens, se sentem acolhidos pelos movimentos, e quase sempre os movimentos acabam se tornando a família dessas pessoas. É uma questão de resistência. Você acaba formando um coletivo onde a gente tem uma vivência tão grande que acaba se tornando sua principal família. E sua família de sangue acaba se tornando só um parentesco, o qual no movimento LGBT ainda é muito grande, onde tem uma recusa da família por esses corpos. Então a gente acaba recorrendo por famílias, entre aspas, paliativas, que acaba se tornando a sua principal família. E o Partido dos Trabalhadores se torna a família de várias e várias mulheres, e principalmente homens trans, dentro do movimento LGBT, onde a gente se sente acolhido e podemos ser quem queremos, quem somos e amar livremente. Sobre liberdade plena, a gente tem que lembrar que muitas de nós estamos tentando sobreviver. E uma liberdade plena é ter o direito pleno de frequentar espaços que foram negados e retirados de nós. A gente fala que tem uma evasão escolar, por exemplo, muito grande do movimento LGBT, mas não é uma evasão escolar, é uma expulsão, onde a gente ainda não tem uma garantia dos nossos jovens estarem dentro das escolas, terminar ensino médio, ter a garantia que vai frequentar uma universidade. Um dos principais pontos que a gente precisa abordar é sobre a educação e a diversidade. Como é que podemos andar lado a lado? Como é que um jovem, uma jovem vai frequentar uma escola e não ter problema de usar um banheiro, não ter dificuldade de entender que banheiro utilizar, sem ter aquele bullying praticado dentro da escola, da gente ter profissionais formados para acolher esses jovens. Sobre a questão da saúde pública, a gente precisa avançar muito sobre a questão da saúde pública LGBT, principalmente. A gente ter profissionais que saibam orientar essa juventude, principalmente, que está se descobrindo ou se redescobrindo como utilizar alguns preservativos, como pode se cuidar, onde pode achar orientações para ter um pouco mais de capacidade de entender essas mudanças que estão acontecendo com o seu corpo. E nisso, quando a gente fala isso, são pequenos detalhes que garantem que a juventude consigam ter uma vida plena, e principalmente a juventude LGBT. Não é garantir que o LGBT entre na universidade, mas é garantir que ele esteja e conclua a universidade. A gente tem aí o programa de assistência estudantil, mas como é que o jovem LGBT periférico, muitas vezes negro, vai continuar dentro da universidade se a gente não tem essa garantia? Não é só dar cotas para entrar, é como a gente garante a permanência desse jovem, porque, como diz Luiz Inácio, é oportunidades. A gente tem que dar oportunidade
para essa pessoa conseguir ter uma vida plena. A gente viu aí durante os 2 últimos mandatos do PT, tanto do Lula como da Dilma, que a gente mudou a cor e a cara da universidade. E a gente tem que também mudar agora os trejeitos da universidade. A gente tem que ampliar a capilaridade dessa juventude que está entrando dentro da universidade, para assim a gente conseguir mudar a sociedade. Porque a gente mudando essa lógica binária, principalmente, dentro dos espaços de educação, a gente consegue garantir que esse jovem consiga mudar a realidade socioeconômica dentro das suas casas. A gente já tem mudado um pouco nos últimos governos Lula e Dilma. A gente deu uma pausa ali naquele momento tenebroso que tivemos, mas agora essa juventude está querendo voltar com tudo. Como é que aquele jovem formado ali em 2015, hoje, consegue ter um emprego pleno? Como é que a juventude LGBT não vai estar mais nos subempregos? Como é que a nossa juventude vai conseguir um trabalho CLT e garantir que eles não fiquem sendo explorados pela pejotização das plataformas de aplicativos? É essa a nossa questão. Como a nossa juventude vai conseguir ter aqueles privilégios que são questões básicas, que sempre foram negados agora? É esse anseio que a juventude tem com o governo Lula. A gente sabe que esses primeiros 4 anos são difíceis. A gente sabe que temos um compromisso em 2026, que é reeleger o nosso companheiro Lula, para que assim a gente consiga dar continuidade nesse projeto político de um país libertador para a nossa juventude LGBT. A gente já está fazendo um grande avanço ali dentro da Secretaria LGBT do governo. Esqueci de me falar no início, mas sou conselheira nacional. E aí a gente vem acompanhando as políticas públicas que têm sido formuladas e pautadas pela nossa população LGBT. E para além da juventude LGBT, é como os nossos mais velhos, nossos seniors, estão envelhecendo, que pela primeira vez os LGBTs estão conseguindo envelhecer. E como é que eles envelhecem com uma qualidade de vida maior também? Que para além de falar da juventude, a gente tem que falar sobre o envelhecimento da nossa população. Acolher a juventude LGBT é fortalecer o feminismo popular. Não existe uma luta das mulheres sem nós, porque nossa batalha são entrelaçadas. Quando você caminha ao nosso lado, a luta amplia, ganha cores, ganha voz, ganha ainda mais força. O futuro do PT também depende da nossa aliança entre mulheres, a juventude LGBT e os nossos sonhos, porque entendemos que a nossa juventude vai um dia comandar esse partido e precisamos de cada uma dessas mulheres, nossas companheiras, para estar nos formando, para que a gente tenha uma formação mútua, porque nós aprendemos um pouco mais com cada dia, cada uma de vocês, e também vocês podem aprender cada dia um pouquinho mais com a nossa juventude, porque a nossa juventude, ela não está querendo preconceito, ela está querendo construir lado a lado com essas mulheres que constroem e garantem que hoje podemos falar aqui abertamente sobre formação, mulheres e tudo um pouco mais. Porque o nosso futuro e o nosso desejo, o nosso sonho é o mesmo. É garantir que todas as mulheres estejam livres para serem quem quiser ser e para amar quem elas queiram amar. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.